Botar o... Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa quinta com o CEDI, né? Meu nome é Guirlanda Ponte, eu sou formada em Letras pela UFC, tenho algumas pós-graduações, entre elas Gestão Pública, e eu dirijo a Coordenadoria de Promoção da Qualidade de Vida do Aposentado COPAI, da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado. Da qual o Programa de Ação Integrada para o Aposentado PAI, ele faz parte. Também eu sou conselheira aqui do CEDI. Vamos conversar hoje também com a nossa colega Jordete, que trabalha também no nosso programa, ela é assessora e orientadora da Célula de Planejamento do PAI. Então, nós duas vamos aqui contar um pouquinho da história do PAI para vocês, né? Porque eu vou falar um pouquinho do tempo mais antigo e a Jordete vai falar um pouco o que nós estamos fazendo mais na atualidade, certo? Porque a história é exatamente, a gente vai conversar exatamente um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pelo nosso programa, né? Mas, assim, o foco maior é na nossa história, porque a gente completou nesse último dia 6 de novembro 30 anos, né? E então, assim, o nosso tema, e assim se passaram 30 anos, esse tema do nosso encontro, é exatamente esse registro, né? De uma longa trajetória que confirma na teoria e também na prática que as experiências exitosas, elas são fruto de um trabalho coletivo, né? Afetivo e também um trabalho bem planejado, pessoal. Eu quero dizer assim que qualquer momento vocês podem interagir, podem perguntar ao longo da live, fiquem à vontade, será um prazer responder o que vocês perguntarem, certo? E a gente, assim, decidiu compartilhar a nossa experiência, porque tanto eu quanto a Jordete, nós somos conselheiras do CEDI. E as pessoas às vezes perguntam, o que é esse programa? Ou como é que esse programa é o PAI, é do governo, tem 30 anos, e muitas pessoas nem conhecem a existência dele, né? E a gente, assim, sabe que o Brasil e o mundo, eles estão passando por transformações muito profundas, né? E como em todo momento de transição, principalmente com toda essa pandemia, né, as incertezas com o futuro e a incompreensão do passado, elas tendem a gente a ofuscar o presente, né? A gente sabe que nem é preciso de estatística para a gente perceber que o mundo está ficando velho, né? A proporção de pessoas com 60 anos ou mais, ele tem crescido mais do que qualquer faixa etária, né? Mas, assim, quando a gente celebra essa conquista como um dos maiores triunfos da humanidade, a gente também desafia, vamos dizer assim, como a gente dá uma maior qualidade de vida e produtividade a esse pedaço de vida, né, que foi aumentado em 10, 20, 30 anos. É complicado, né? Então, assim, somar cabelo branco, a gente fazer aniversário, deve ser, assim, sempre motivo de alegria, né? Pois o conjunto disso, pessoal, é que faz um ser humano ser tão igual, tão diferente do outro. E a gente, nós, idosos, né, a gente sabe que envelhecer não é fácil, né? E sabe também que cabe a cada um de nós ajudarmos a construir um futuro melhor, tanto para os nossos filhos, como também para os nossos netos, né? Mas eu acho assim, que se a gente quer fazer alguma coisa, ter sucesso em alguma coisa, a gente precisa intensificar a nossa participação na sociedade. Eu acho o idoso, ele às vezes se acomoda e ele não participa. E assim, a gente não está querendo nada demais. Nada além do que a gente oferece às demais gerações. A gente não quer nem mais nem menos, quer igualdade, né? E, assim, as políticas e os programas direcionados à população idosa, com foco nessa melhoria da qualidade de vida, elas devem se fundamentar principalmente nos nossos direitos, nas nossas necessidades, nas nossas preferências, nas nossas habilidades. Exatamente na perspectiva de um envelhecimento ativo e saudável. E a gente, assim, tem que sempre
considerar que o nosso contingente é muito diverso, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, as políticas elas são construídas e o idoso não participa dessa construção, dessa política. Como é que a pessoa vai saber o que é que o idoso quer? Então, assim, o idoso precisa ocupar alguns espaços que eles está faltando a presença do idoso, né? Bem, assim, o sistema público do estado do Ceará, ele conta com o Programa de Ação Integrada para o Aposentado Pai, que ele foi criado em novembro de 1990. A princípio, ele era vinculado à Secretaria da Administração. Hoje, nós somos da Secretaria, uma coordenadoria, dentro da coordenadoria da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado, né? E o PAI, ele se apresenta, em termos de Brasil, como um programa público pioneiro na inclusão e na socialização, porque ele sempre promoveu espaço de integração e socialização para o aposentado do Serviço Público Estadual. Eu acho, assim, que se a gente quer que o envelhecimento seja uma experiência positiva, a gente tem que entender que uma vida mais longa, ela deve ser sempre acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, aprendizado ao longo da vida, participação e segurança. Exatamente os pilares do envelhecimento ativo. Manter a autonomia e a independência durante todo o processo do envelhecimento deve ser uma meta fundamental para indivíduos e para os governantes também, né? Compreendendo ainda que o envelhecimento ele não ocorre isolado, ele ocorre dentro de um contexto que envolve muitas pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, membros da nossa família. E assim, o pai, ele desenvolve todas as suas atividades com base no que preconizam a ONU e a OMS. E as demais instituições no que diz respeito ao trato do envelhecimento ativo. Seus fundamentos, eles orientam todo o nosso planejamento, a execução das nossas atividades e as avaliações das atividades que a gente oferece. Porque isso, ele fornece uma maior consistência nas ações que a gente sempre propõe no PAI, certo? E esse aprendizado e ensinamento, eles caminham juntos nessa trajetória desde que eu cheguei ao PAI, em 91. Pessoal, eu tenho 29 anos de casa, né? Eu sou antiga, viu? Vamos dizer assim, essa junção se intensificou mais ainda quando eu assumi a coordenação do PAI, em 2003, que eu ainda continuo até hoje, né? Eu acho muito interessante que eu ouvi falar desse programa e resolvi, eu sempre gostei eu trabalhava no IPEC à época, né? E o IPEC tinha um posto de saúde exatamente no PAI. E eu fui lá conhecer o programa, né? Comecei a conversar com a coordenadora e me encantei e fiquei por ali mesmo, né? Eu digo, aqui que eu quero ficar, né? Achei muito interessante a proposta, né? E esse programa, assim, que tanto ele me encantou, ele tinha, originariamente, pessoal, era bem diverso do que a gente faz hoje, né? A meta dele era assegurar atendimento básico de saúde e também jurídico, porque as aposentadorias demoravam muito tempo. Então, assim, a gente lá tinha uma equipe mais focada tanto na parte jurídica como na parte médica. A gente tinha profissionais da área jurídica, para vocês terem ideia, nós tínhamos 9 advogados, nós tínhamos um médico, nós tínhamos 2 dentistas, nós tínhamos 2 assistentes sociais, uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional, nós tínhamos um educador físico e algumas atividades culturais também, né? Mas, assim, com as mudanças que ocorreram no Estado, a estrutura idealizada pelo PAI foi modificada, né? 3 coordenadoras já tinham passado pelo cargo aliás, 3 não, 4, né? Porque nossas coordenadoras, a primeira foi a Francisca Maria, depois foi a Leide Felício, a Yara Macedo e a Vicentina Rielo. Eu fui a 5ª coordenadora, né? Quando elas já tinham passado o serviço de saúde, que era o carro-chefe do PAI, e o setor jurídico, eles voltaram para os órgãos de origem. O governador baixou um decreto que todo mundo tinha que voltar para os seus órgãos de origem, né? Então, assim, ao final, o PAI ficou só com 3 atividades e 6 funcionários.
Mas, assim, não tinha nem o recurso e nem a estrutura. Era um programa jogado dentro da secretaria que era ligado a nada, né? E, assim, em 2003, né, quando a gente já aparecia o ocaso daquela realidade, né, eu sempre fui muito, assim, a minha intuição dizia que ali tinha uma energia vital, né? Assim, pessoal, assim, como as aves, né, que a gente perde a folha no outono e volta a florescer linda lá na primavera, né? E eu comecei a idealizar alternativa para o pai, né? Eu pensava dia e noite o que fazer. Meu Deus, o pai não tinha mais coordenadora. A coordenadora já tinha ido para outro canto, já tinha sido transferida, né? Não tinha ninguém. E aí eu resolvi enfrentar esse desafio, né? E fui conversar com o secretário, e disse que estava disposta a buscar, a ficar, né, e buscar soluções, né, que assim eu assumi essa coordenação e ainda estou por aqui, né. E interessante mesmo é quando eu assumi essa coordenação, eu realmente não sabia que eu ia fazer. Eu dizia muito, eu brincava muito que eu dizia assim, o secretário, eu fico se o senhor deixar eu fazer o que eu quero. Aí ele disse, o que você quer fazer? Eu digo, o que eu quero eu não sei, mas eu sei o que eu não quero, certo? Então, sempre fui muito, nesse ponto, eu fui muito engraçada, né? Então, assim, eu realmente não sabia o que eu ia fazer, né? Mas eu acho que eu não ficaria tranquila se eu simplesmente não fizesse nada, né? Eu conversei com meu marido, e mais, olha, tu vai se meter na história, não invente não, né? Mas eu, assim, eu acho que eu me sentiria omissa se eu não tentasse fazer alguma coisa, né? Eu havia lido, eu estava fazendo até a época, eu tinha acabado de fazer um curso de pós-graduação, e eu tinha lido, assim, muitas publicações da Espanha, né? Porque vocês sabem que a Espanha, ela tem uma história grande em relação ao envelhecimento, né? E aí eu tinha visto que tinha umas pesquisas apresentadas na Assembleia Mundial de Madrid, ocorrida no ano anterior, da que eu assumi, em 2002, que eles propunham uma mudança do modo de lidar com o envelhecimento, né? Que a ideia da Assembleia era expandir essa política de proteção social para as questões de desenvolvimento. E assim, tudo me levou a crer que o envelhecimento seria uma das principais pautas do século XXI. E aí a gente decidiu seguir por esse caminho mesmo, eu tinha certeza que seria uma trajetória bem promissora, né? Olha, pessoal, eu sacudi a poeira, e aí várias ideias, eu e uma funcionária, né? Só eram 6, naquela novela, eram 6, né? A gente iniciou um périplo pelas secretarias, por empresas, instituições, em busca de apoio, né? E essa ideia de buscar parceiros que ajudassem a retomada do nosso trabalho revelou-se, sim, muito eficaz, porque não tinha dotação orçamentária para o pai, então não tinha nada, não tinha dinheiro, né? E realmente, assim, essa iniciativa que a gente de procurar parceiros, por causa dela, a gente teve a honra de receber a primeira versão da medalha do mérito funcional do governo do estado, exatamente por realizações que eles resultaram na melhoria da qualidade de vida do serviço público prestado pelo governo em prol da sociedade cearense, né? E assim, ao longo do tempo, a gente tem recebido muitas condecorações que a gente fica muito orgulhosa, né? Nós recebemos a Machadinha do Corpo de Bombeiro, nós recebemos a Comenda Martins Soares Moreno, otorgada pela 10ª Região Militar. Em reconhecimento é o nosso trabalho de preparação para a aposentadoria. Inclusive, pessoal, o nosso trabalho, o nosso projeto PIPA, ele serviu de modelo para o Exército Brasileiro fazer o deles. E eles implantaram o projeto piloto aqui no Ceará. O primeiro projeto piloto do Exército foi implantado aqui no Ceará, né? Recebemos elogio na Câmara dos Deputados, pelos diários oficiais, comendas da Assembleia, comendas da nossa amiga Associação Pró-Idosos, da ASEP, comendas da ABCMI, e assim muitas outras, né? A gente vem acumulando grandes comendas. E aí eu me lembro bem que no começo da minha gestão, a gente saía com o projeto debaixo do braço, né? Mostrava perspectiva, e aí a respectividade, pessoal, foi melhor do que eu esperava, né? E em pouco tempo, assim, a gente conseguiu reunir 9 instituições dispostas a colaborar com o pai, né? A primeira secretaria visitada foi a Ação Social, né? E que nos cedeu o nosso primeiro computador, uma impressora e 200 cadeiras.
sobre esse assunto, tem uma história ótima, mas não vai dar tempo de contar, não. Vamos deixar para outro momento, né? E também a gente fez essa parceria com a Secretaria de Cultura, que liberou, antes mesmo do Estatuto do Idoso, a entrada gratuita nos cinemas e teatro Dragão do Mar. A Secretaria do Trabalho, ela concedeu, assim, pequenos financiamentos através do FECOP, os artesãos do pai, de pessoal de baixa renda, né, que eles comprarem máquinas, montar pequenos negócios, né, porque, assim, com essa ajuda, eles conseguiram montar pequenos negócios para poder fazer a complementação de renda, né. A Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza também, eles enviaram professores voluntários para a implantação de 2 serviços essenciais que a gente tem, o plantão psicológico e o plantão de saúde. E o grupo Pão de Açúcar, ele patrocinou a maestrina que formou o nosso primeiro coral. Mas essa aqui eu vou contar para vocês, né? O coral, ele era um grande desejo dos nossos associados. E a gente, assim, nunca tinha conseguido realizar esse desejo, porque, segundo a secretaria, eu fui visitar aquele coisa de música, o conservatório de música, fiz 1001 articulação, mas a secretaria dizia que não tinha rubrica para a gente contratar um regente, então não tinha como a gente ter um coral, né? E aí, nós tínhamos um grande amigo, que à época ele era gerente geral aqui do Ceará, do grupo Pão de Açúcar, né? E aí eu convidei ele para fazer uma visita lá no pai, né? E ele amou o pai. E aí eu disse, olha, vocês não têm um coral, não dá para você nos ceder a sua regente para ela também implantar o nosso. Aí ele tranquilamente nos cedeu e foi assim que a gente conseguiu o nosso primeiro coral. Olha, eu até confesso, pessoal, que eu já tive muitos momentos emocionantes no pai, mas vocês não imaginam o dia que eu cheguei lá e eu fui lá, nós tínhamos uma quadra lá atrás, e eu vi o coral cantando. Olha, foi uma emoção só, chorei que só, viu? Então, assim, foi um momento lindo e que o coral ainda continua hoje lindo, certo? Mas, assim, outras grandes parcerias também, elas marcaram o recomeço do pai, certo? Como a implantação, assim, nós tivemos aquele projeto Bombeiro Saúde e Sociedade, a gente implantou a primeira turma dele, certo? Então, assim, com aquelas atividades, né, físicas, né? E também a criação do primeiro centro de inclusão digital na terceira idade do Ceará, equipada com computadores cedidos pelo Banco do Brasil, certo? A gente fez uma parceria com o Banco do Brasil, ele nos deu os computadores, e os instrutores, né, eram alunos das universidades. Eu tenho um afilhado, que o pai dele é dono de uma universidade, né? E lá eu sei que tinha um curso de computação, né? Ciência da computação, né? Aí, daí foi um pulo para eu convencer ele a ceder os alunos para ser voluntários para ministrar as aulas lá no PAI, certo? E aí conseguimos, da empresa eu digo assim, era do meu genro, a empresa dele doava todo mês os vale transporte dos alunos, dos nossos voluntários, para poder ir dar aula lá no PAI, né? Então, assim, até meus filhos, eles deram aula quando faltava professor, né? Mas, assim, essa iniciativa da gente, ela nos rendeu, em 2008, o Prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica. E o nosso laboratório de informática, ele continua atuante, certo? E ele já beneficiou, até hoje, mais de 4 mil idosos. Hoje, o pai, ele tem 11 turmas de informáticas, né? E, assim, as parcerias que nos acompanham até hoje, eles transformaram nossa força de trabalho em uma experiência exitosa. Essas parcerias, elas se avolumam dia a dia, né? E conquistamos outras, né? E hoje a gente pode, assim, citar, hoje nós temos como parceiro a Assembleia Legislativa, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da associação, várias associações das setoriais, das secretarias, o Corecon, na parte de ajuda lá de projetos financeiros, aprender a se planejar, a PDCM, né, que aqui é uma grande parceira, a Universidade Federal, a Universidade de Fortaleza, a Faculdade Ari de Sá, a Estácio e muitas outras também, certo? E assim,
ao longo dos anos, a gente acumulou milhares de planilhas com estatística, depoimento, títulos, premiações. Mas, pessoal, eu acho que o grande capital do pai mesmo foi e continua sendo a busca pela essência daquele espírito público, que às vezes a gente, no dia a dia, engole a gente acaba não tendo, certo? Mas, assim, o espírito público em toda extensão do termo, que também pode ser traduzido em resiliência, dignidade, respeito, dedicação, honestidade. E, assim, eu acho que, principalmente, a compreensão dos seus limites e o limite do próximo. Às vezes você quer uma coisa, mas você... Eu brinco muito na Jordete, que a gente tem tanta ideia bacana, mas como executá-las, né? A gente viu essa semana, nós estávamos lotadas de vamos fazer isso, fazer isso. Não, e cadê a equipe? Nossa equipe é mínima, certo? A gente não tem muito dinheiro. Então, assim, mas a gente tem que saber dos seus próprios limites. A gente não pode avançar muito. E os limites também da secretaria que nos dá o maior apoio, mas também tem horas que nós não podemos também avançar o sinal, certo? Mas ideias a gente tem muitas, viu? E assim, pessoal, eu digo que eu sempre tive a sorte de encontrar uma equipe de trabalho que esbanja assim, tais atributos. E junto a esses profissionais, o pai ele tornou-se uma referência neste relacionamento com os servidores aposentados, né? A equipe é composta pelos servidores da CEPLAG, técnicos e educadores contratados para a realização das atividades administrativas e pedagógicas, né? E também os nossos voluntários, pessoal, que são educadores qualificados que atuam como facilitadores devido à identificação com a nossa proposta, né? Assim, nosso muito agradecimento mesmo aos nossos voluntários que têm nos dado uma força e tem sido essa força motriz que o pai segue em frente, né? E a cada ano também a gente atrai mais pesquisadores interessados em aprofundar os seus estudos e análises em temas que envolvem o envelhecimento. E o pai acabou sendo assim um centro de estudo e de estágio, né, hoje. Então, assim, há diversos trabalhos de graduação e pós-graduações que têm como objeto de estudo a aplicação das nossas práticas desenvolvida no dia a dia do pai, né? E hoje, ele realmente oferece, tem até na carta de serviço da gente, que ele oferece um espaço para pesquisa e estágios também para toda a comunidade acadêmica do Estado. A gente tem estagiários de várias universidades e faculdades. E assim, nesse campo fértil do pai, né, ele também teve, em 2008, nasce uma coisa muito bacana, que foi o nosso programa de preparação para a aposentadoria, chamado PIPA, né? E esse programa, ele não foi criado à toa, ele foi fruto de observações minuciosas que a gente tinha no dia a dia, dos avanços e da necessidade dos idosos que frequentavam o pai, né? E essa aproximação, ela nos mostrou que a insegurança gerada no período que precede a aposentadoria, quase sempre ela é gerada pelo despreparo emocional do idoso para essa nova etapa da vida, né? E o pai já atendeu mais de 3 mil servidores, né, nesse conjunto de ações, e ele realiza palestras inspiradoras. A nossa palestra de inauguração, a gente trouxe nada mais, nada menos do que o Rubem Alves, que ele disse que é o nosso padrinho, né, porque ele foi o nosso convidado de honra, né? E assim, esse programa PIPA, ele vem sendo apresentado em diversos eventos científicos, dentre eles, pessoal, o 7º Congresso Latino-Americano e Caribe, o CONLAT, né? Onde nós compartilhamos os métodos e os resultados do programa PAI. A Jordete, né? Já ela vai, nossa colega aqui, vai já conversar um pouquinho mais, vou deixar esse assunto com ela, para ela estar realizando, olha, um trabalho excelente junto aos servidores que estão prestes a se aposentar. Ela vai contar um pouquinho do que está fazendo, né? Mas ela já vai contar esses detalhes, né? Então, assim, os desafios, eles aumentam, mas as batalhas, elas continuam diárias, né? Aí a gente consegue, trabalhando para aperfeiçoar o nosso projeto de gestão, assim, essa época aqui da pandemia, a gente
foi tão bom, né? Porque na prática a gente arrumou a casa, né? Eu sempre digo que a gente arrumou a casa, né? Acho que a Jordete também vai contar um pouquinho, porque ela vai falar sobre o projeto Pai Dentro de Casa, né? E vai contar o que é que a gente fez também nessa época da pandemia, né? Então, assim, a gente tem que superar o grande problema também, além das dificuldades outras, a gente tem a dificuldade da escassez dos recursos financeiros, pessoal. Bem assim, a importância da continuidade das nossas atividades. Recurso financeiro nenhum da gente tem, né? Eu acho que nem o programa tem, né? Então, o pai apenas se junta à maioria, né? Embora a gente, assim, reconheça que todos os secretários que passaram pela secretaria é unanimidade, certo? No final dos seus mandatos, eles sempre veem o pai com novos olhos, né? O nosso problema é que a gestão muda de 4 anos, e às vezes até de 2, certo? E aí é que vem aí, sai, tá todo afinado, a gente está alinhado com o pai, e aí vem outro, a gente começa de novo para ele entender o que é isso, certo? Porque só quem conhece entende qual é essa dinâmica do programa, o programa dentro da secretaria muito técnica e um programa que cuida de pessoas, cuida do servidor, tanto quando ele está nativo, através do PIPA, quando ele sai. Então, é um programa muito bonito, muito lindo, mas que precisa da compreensão dos nossos gestores. Eu brinco com as meninas, até brinco muito, que eu digo assim, me sinto o próprio Sísifo. Não sei se vocês conhecem aquela lenda, né, que era um deus, né, que ele foi condenado a empurrar uma pedra de mármore por toda a eternidade até o alto da montanha, né? Mas quando ele estava lá chegando, a pedra rolava montanha abaixo, né? Então, assim, eu acho que a resiliência aí torna-se uma condição imprescindível para que a gente consiga superar tamanho desafio sem desistir, né? E requer ainda a capacidade da gente buscar soluções alternativas, né? Dentre quais esse trabalho voluntário que eu falei anteriormente, né? Mais um trabalho de voluntário de qualidade, de continuidade, né? Porque, então, assim, às vezes muitas pessoas, eu quero ser voluntário, mas voluntário, ele assina um termo de voluntariado, ele tem que cumprir metas, ele tem que, não é só dizer que você é voluntário no pai, chega lá, porque ajuda, não, nós temos professores voluntários, tem para várias ações que o pai faz, né? Eu lembro bem sobre essa falta de dinheiro, né? Esse 2020, eu achei ótimo que janeiro a gente chegou lá e primeira reunião. Aí eu cheguei toda feliz. Pessoal, pela primeira vez em 29 anos, nós vamos começar o ano com licitação pronta, azeitada para a gente podermos seguir em frente, né? Porque as nossas licitações só saíram no meio do ano. É um terror, não sei porquê, mas era bom. E eu feliz. Aí lá vem o diabo da pandemia. Olha aí, a resiliência para a gente começar a pensar alternativa, né? E que a Jordete vai falar já dessas alternativas, né? É assim, pessoal. E assim, lá se vão 30 anos de dedicação ao aperfeiçoamento e da compreensão do sentido da existência, né? Nossos resultados, eles comprovam pela curva ascendente do aproveitamento que a gente está andando. Nós estamos acertando, né? Até porque parece, vocês não vão acreditar, mas nosso primeiro recurso, sabe quando a gente recebeu? 2009, né? E nem é tão grande, né? E aí a gente até, antigamente, a gente só contava efetivamente assim, com as parcerias das instituições, das secretarias, das empresas, né? Além daquele escambo de serviço entre os nossos próprios idosos, né? Naquela troca de conhecimento, né? E assim, eu sempre digo que mesmo eu não tenho realizado meu sonho inicial da carreira acadêmica, eu sempre sonhei ser professora, que eu me formei em letras, né? Eu acho que eu me sinto aquela professora que eu idealizei na juventude, né? Talvez porque, pessoal, eu acho que talvez intuitivamente, né, a gente implantou no pai a realidade da educação continuada, através das atividades que garantiram, e elas garantem a autonomia e a independência do nosso idoso, né? Assim, nós temos um modelo de escola semestral, onde a gente compartilha conhecimentos científicos preciosos, né? Hoje, a gente tem 68 turmas por semestre, está acontecendo no pai, né?
A prova disso é que, em 2015, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ele incorporou esse conceito de educação continuada como um novo marco do envelhecimento ativo. Eu acho que alguns conselheiros lembram da nossa antiga conselheira, a doutora Túlia Garcia, minha amiga querida, uma pessoa competentista, gerontóloga. Eu lembro que ela me ligou, ela, Guirlanda, eu estou te mandando um documento que nem saiu no Brasil ainda, onde a OMS, o envelhecimento ativo tinha 3 pilares, e agora tem o 4º pilar, que é exatamente o que vocês fazem aí, é educação continuada. Olha, é evidência de que a experiência que a gente implantou estava no caminho certo, né? E assim, continuamos na vanguarda nessas e em outras questões também, né? Então, assim, vale ressaltar também que a gente foi uma luta, porque eu não entendia porque que a CEPLAG não tinha assento no Conselho do Idoso, uma vez que ele tem mais de 60 mil aposentados, então ele tinha que ter uma voz dentro desse conselho. Então, assim, nós conseguimos uma vaga nesse conselho, quando eu assumi foi uma das coisas que eu lutei muito para conseguir, e fico muito orgulhosa de fazer parte do CEDI, e participamos também da construção do plano Fortaleza 2040, do Ceará 2050. Nós também temos um orgulho enorme da gente ter implantado uma gestão participativa. Nós temos um conselho de aposentados que a gente se orgulha muito, e elas planejam, junto conosco, todas as atividades que são realizadas anualmente no PAI, né? E também nós somos uma referência na área de preparação para a aposentadoria, né? E assim, pessoal, dentro desse universo assim, macro que eu estou fazendo, isso é também aquele micro, né? Aquele cotidiano que ferve dentro da sala de aula, né? Com a energia de todos, né? Porque a gente, assim, deseja contribuir para que as pessoas continuem trabalhando corpo e mente, né? Claro que de acordo com as suas capacidades, preferências, né? À medida que elas envelhecem, assim, a fim da gente prevenir ou retardar, né, as incapacidades e as doenças, né? A gente, assim, tem o objetivo de trabalhar, como eu falei, nessas 4 áreas, e que a gente faz saúde, educação, socialização e trabalho, né? Então, aqui, nas atividades de educação e aprendizagem, vou pescar aqui um pouquinho, porque é um bocado de atividade, e eu quero dizer todas, né? O que é que o pai faz, né? Então, na atividade de educação e aprendizagem, nós oferecemos curso de 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e italiano. Café e literatura, desenvolvimento cognitivo, neurolinguística, filosofia contemporânea e informática, né? Como eu disse, né, aquele programazinho o primeiro programa de inclusão digital do Estado do Ceará. Na área relacionada à saúde, as ações são realizadas através das campanhas de vacinação, aulas de alongamento, Qigong, Lian Kong, Tai Chi Chuan, dança de salão, dança sênior, memorativa e o nosso plantão de saúde. E, pessoal, na área de socialização, a gente promove ações de interação social e lazer através das nossas apresentações culturais, os cursos de coral, teatro, teclado, arte-terapia, canto livre, vivência espiritual, festas, passeios, visita do projeto Revendo Amigos e as nossas reuniões de socializações que ocorrem toda terça pela manhã. E é aberto ao público, pessoal. Desse dia a dia, assim, tenso, a gente discute cidadania, e a principal lei lá do PAI é a liberdade para o aposentado ser e fazer o que quiser. Tanto que lá, a gente, é proibido falar de política partidária, certo? Política, sim, porque eu acho que o homem é um ser político e a gente tem que pensar nisso, mas política partidária eu não permito, realmente, porque cada qual deve escolher e não ser. Lá no PAI não é local para a gente fazer cabeça de ninguém. As cabeças, a gente faz as cabeças para eles aprenderem a pensar por si só, certo? Então, a gente tem muito cuidado de que o idoso mantenha sua independência de escolha e de pensamento, né? Então, assim, a gente também a gente fomenta muitas ações intersetoriais, né? Através da criação de espaço, de participação social, serviço de promoção e de proteção aos direitos dos aposentados idosos, né? Essas atividades relacionadas ao trabalho, a gente tem pessoas que têm um pouquinho, quer
de baixa renda querem fazer complementação. E lá a gente tem um grupo de artesão, certo? Nós temos 33 artesãos, que nós temos uma feirinha, que acontece ela semanal, e lá a gente também fomenta, nós temos curso de desenho, artístico, pintura em tecido, artesanato, projeto Trocando de Mãos. Então, assim, a gente tem um legado de de 3 décadas de luta, né? Em 2015 a gente publicou um belo livro que foi para comemorar os nossos 25 anos do pai, escrito pela minha querida amiga Natécia Rocha, escritora maravilhosa, que ele se chama E Assim Se Passaram 25 Anos. Por isso o tema da nossa live hoje é E Assim Se Passaram 30 Anos, né? Mas em 2016, pessoal, nós conquistamos nossa sede própria, que é simbolicamente a mais significativa, porque a segurança da permanência e continuidade das atividades do pai era assim uma antiga preocupação. Como a gente morava de casa alugada, a gente não sabia, perto de terminar o contrato. Sim, como é que vai ser nosso ano? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, quais ações? Vai que tamanho é a casa, né? Então, assim, eu posso dizer que eu conheço todas as casas do estado, dos imóveis do estado que tem. Visitei todas e aperriei até que a gente tenha a nossa, linda, maravilhosa, que quero que vocês nos visitem. Nós estamos na rua Oswaldo Cruz, 2366, uma sede linda, maravilhosa. E é nossa, né? Então a gente fica muito feliz porque a gente vai deixar isso para as outras pessoas que irão continuar o nosso trabalho depois da gente, né? E assim, a gente nunca interrompeu, durante esses anos todos, a gente nunca interrompeu as atividades da gente. Mesmo assim, uma hora era deserto, outra hora era campo florido, mas assim, eu acho que a gente tem a consciência de que a gente apenas iniciou uma história que tende a ser muito longa, né, pessoal? E eu quero dizer que a emoção permanece a mesma daquela primeira noite, quando a gente assinou aqueles 9 primeiros convênios, né? E eu acho isso muito interessante, que eu liguei para o secretário e perguntando se ele recebeu o convite, né? Que foi enviado para todo mundo em nome dele, né? Para um determinado evento, data tal, onde ele ia assinar uns convênios, né? E ele riu e disse assim, eu estou convidando mesmo para quê, hein? Aí eu disse, olha, o senhor está convidando para uma coisa ótima, né? Aí ele, esta Guirlanda é danada mesmo. Então a gente fazia, o pai, a gente fazia assim, sabe? A gente arruma tudo, depois convida o secretário. E eles gostam, né? Que a gente não espera por ninguém, né? E assim, o nosso grande trunfo, eu acho que é que a gente ajustou o foco na ação do servir. Em toda a extensão e o mistério que o verbo traduz, pessoal. Porque a gente forma um corpo valioso de participação, colaboração e voluntariado, né? A cultura do pai realmente é de servir, né? E aí a gente, a nossa meta é exatamente continuar atuando diretamente no fomento dessas ações direcionada ao aposentado para que ele se fortaleça cada vez mais e cada vez mais fiquem independentes e com autonomia, né? Então, assim, nesse quadro, diante desses quadros futuros, a gente quer sempre ficar engajado nos bastidores das decisões políticas, né, no nosso conselho, no CETI, nos diversos fóruns da sociedade civil, FOCEP, e também governamental, e também envolvidos no tema científico, né? Então, assim, eu acho que igualdade e oportunidade durante toda a vida em matéria de educação permanente, capacitação e reabilitação, assim como orientação profissional e acesso a serviço de inserção no mercado de trabalho, é sempre meta do pai, né? Então, assim, a gente, daqui a pouquinho, a Jordete, já falei, foi demais, olha, estou me estendendo demais. E a Jordete vai falar sobre o PIPA, que o PIPA ela vem fazendo um trabalho muito bonito e que ela vai falar um pouco para vocês, né? Eu acho que as vantagens de você fazer esse trabalho com o PIPA é maravilhoso, né? E trabalhar a participação ativa desse pessoal experiente, né? Os servidores aposentados, é sempre uma relação ganha-ganha, né? Eu sempre digo que eu elenco como o melhor resultado do nosso trabalho é a mudança do olhar sobre o aposentado.
nós implementamos assim, um novo formato na administração pública, né, cujas vertentes elas se caracterizaram por um laço de atividades, novas ações, que viabilizaram um trabalho eficiente em todos os setores da nossa programação. Advindo daí, pessoal, uma melhor qualidade de serviço e também gerando uma maior satisfação nos nossos associados, que aí eles sempre vêm mais, cada vez mais, aumenta a nossa frequência e o número daquelas pessoas que fazem parte do programa, né? Então, assim, eu queria agradecer à minha secretaria, a CEPLAG, pelo apoio restrito. Sempre nossos secretários sempre apoiaram muito o PAI. Eu quero particularmente agradecer ao secretário Ronaldo Bosch, nosso atual secretário, e o secretário Flávio Ataliba também, que sempre chegam junto conosco, e todos os colegas coordenadores da CEPLAG. Agradecendo também o governador Camilo Santana pela manutenção, né, desse lindo programa, né, que nesse mês fez 30 anos, né? E agradecer também o nosso querido conselho pela oportunidade dessa conversa, né? E aí eu quero apresentar a vocês a Jordete agora, nossa querida Jordete. Olha, pessoal, quero só dizer aqui que ela foi escolhida a funcionária do ano do PAI, certo? Nessa comemoração de 30 anos, a gente tinha planejado uma festa linda, tanta coisa maravilhosa que a gente tinha planejado, mas assim, vamos fazer tudo online, né? E vocês já estão convidados, né? A gente vai passar o link para vocês acompanhar a nossa festa, né? Então, assim, a Jordete é uma pessoa muito querida e uma profissional de peso, né? É uma pessoa ímpar mesmo. E que só veio somar a nossa equipe, né? A vocês todos, olha, eu queria agradecer muito a todos vocês, meu muitíssimo obrigado, tá? Jordetinha, vamos lá? Um abraço. Bom dia. Fica difícil, depois dessa exposição, eu ter algum sucesso, mas eu vou tentar. Primeiro, agradecer a presença da Nívia Coelho, João Paulo Bernardo Lima, Guerre Bancos, Cida Oliveira, Antônio Mavinha, Noemi Branco, Avina Leite, Sandra Vieira, a Lurdinha Linhares, Conceição Barbosa, a Valdenice Souza, Adriana Araújo, Rafaela Orelu, Andréa Maria Façanha Venâncio, Antônio Mavinha, Auxiliadora Vasconcelos, Renata Cristina. Obrigada pela presença. Gente, eu vou falar sobre o que é o PAI hoje. Então, vamos começar em 16 de março. Antes disso, nós tínhamos como instrumento de trabalho o olhar atento, a escuta, o uso das palavras e o abraço. O nosso abraço era tudo de bom. Sendo formado por uma equipe predominantemente feminina, quem gosta do PAI costuma dizer que o PAI é uma mãe. A nossa casa, que hoje é nossa casa, estava sendo reformada para dar mais conforto aos associados. Ganhamos um elevador, um lindo painel do Gentil Barreira, que hoje serve de cenário para as fotos de quem nos visita. Assim era a nossa vida. Aí veio o decreto 33.510 e nos mandou ficar em casa. A princípio, como muitos, achamos que seria algo breve. Afinal, nós estamos nos trópicos e o vírus gosta de clima frio. Nos enganamos, porque ele também chegou aqui e gostou do nosso calor. O que era antes conciliar casa e trabalho, passou a ser trabalho dentro de casa, junto com todos os medos, angústias e notícias ruins. As nossas casas também passaram a exigir uma atenção dobrada de nós. Essa nova condição de todos dentro de casa, ao mesmo tempo, também tem sido uma construção que envolve vontade, paciência e muito respeito. Com todas essas mudanças, esse rebuliço no juízo, não abandonamos nossos idosos. Com eles, estávamos próximos por telefone, WhatsApp, uns dando notícias dos outros, e se formou uma rede de sustentação emocional, mas isso não era suficiente.
Saber de suas angústias também nos impulsionou a ir urgentemente em busca de outras formas de exercer nossas atividades. A primeira ação foi olhar para dentro de nós e realizar o que era quase um sonho, que era o nosso processo organizacional, para o qual nunca havia tempo e o nosso trabalho sempre seguia no piloto automático. Aprendemos na marra e hoje temos o nosso processo definido e devidamente desenhado, todos os processos, e temos também o nosso manual de organização, que foi elaborado sem nenhum agente externo de consultoria ou algo parecido. Tudo prata da casa. Em seguida, nós nos concentramos em identificar o perfil dos nossos associados, para saber de que forma eles poderiam ser alcançados. Então, fizemos um cadastro identificando o telefone, o WhatsApp, toda a gama de recursos hoje disponíveis. Toda a equipe se mobilizou. Foram inúmeras as ligações telefônicas, que nunca eram menos que meia hora de papo. Trabalho misturado com alegria. As nossas páginas do Instagram, Facebook, começaram a ganhar mais vida. Fomos nos aperfeiçoando. Aliás, quem pensa que esse tipo de comunicação é fácil, se engana redondamente. Tem muita técnica e conhecimento envolvido. Ainda estamos tateando nesse assunto. E foi praticando que aprendemos a nos reunir agrupados numa tela de computador e assim fomos evoluindo. É claro que nada disso foi fácil, pois a nossa equipe, em sua maioria, não tinha a menor familiaridade com essas coisas. Ainda estamos aprendendo, umas ensinando às outras, do mesmo jeito que funcionava a nossa oficina chamada Trocando de Mãos, onde ao redor de uma mesa, umas ensinavam às outras as suas habilidades, e assim também elas se ajudavam emocionalmente. Sobre o Trocando de Mãos, saibam que todas as peças de decoração de nossas festas eram criadas e produzidas por esse grupo. Neste momento, juntamos todas as atividades e a chamamos de Pai Dentro de Casa, para sermos apresentados nessa versão virtual. Este projeto, ele tem como força motora chegar diretamente aos nossos associados, estender os nossos horizontes, para também chegarmos aos demais servidores do estado do Ceará, a quem nosso trabalho de fato se destina. Inexplicavelmente, ainda somos desconhecidos por parte de uma boa parcela dos servidores. Nós temos, neste projeto Pai Dentro de Casa, nós oferecemos a comunicação direta com os participantes via WhatsApp, chamadas de vídeo, e-mails e telefonemas. Muitas vezes, há necessidade do auxílio dos parentes desses idosos, mas até isso é importante porque nós trocamos ideias e melhoramos a qualidade do nosso trabalho. Temos o projeto Revenda Amigos. Esse projeto, ele ganhou mais vigor. Antes, o seu objetivo era ir em busca daqueles associados que, por algum motivo, deixavam de comparecer às nossas atividades. Hoje, nós chegamos perto daqueles idosos que só se comunicam por telefone. O papo é longo, mas vale muito a pena. Também desenvolvemos tutoriais para ajudar os nossos associados a se integrarem aos canais disponíveis. Tudo nos mínimos detalhes e de uma maneira bem interativa. Os cursos online, eles foram chegando aos poucos. É evidente, vocês ouviram que a Guirlanda elencou os nossos muitos cursos. Para vocês terem ideia, eram 68 turmas de toda essa gama de cursos que nós tínhamos. Então, o que foi possível reiniciar? Nós temos espanhol, filosofia, ginástica cerebral, inteligência emocional,
temos a oficina de teatro e, logicamente, para o próximo ano, nós esperamos ampliar essa oferta de cursos. O Instagram e Facebook estão sempre com novidades bacanas, porque nós gostamos de compartilhar os assuntos interessantes e que sejam bons para se colocar para os nossos associados. Também não nos descuidamos de lembrar sempre que as bases do nosso trabalho se fundamentam nos 4 pilares do envelhecimento ativo, que a Guirlanda já falou: vida saudável, aprendizagem ao longo da vida, participação e segurança e proteção. Firmamos uma parceria com a APDMC, que é a Associação para Desenvolvimento dos Municípios do Ceará. E nessa simbiose, temos acesso ao conteúdo desenvolvido pelo SESC, especificamente para idosos. Queremos também chegar aos servidores do interior do estado através dessas plataformas. Todas as terças-feiras, temos o nosso encontro de socialização, que oferecem palestras sempre interessantes com seus conteúdos de interesse dos nossos associados. Dentro dessas palestras, há espaço para conversas, porque nós acreditamos que hoje é um elemento muito importante você dar voz para quem nos escuta. Temos também, além do coral, já citado pela Guirlanda, que é lindo, nós temos a nossa oficina de teatro. Imagine que, em tempos recentes, essa oficina, essa turma, era capaz de encher o Teatro José de Alencar. Esse grupo também é responsável por manter o nosso folclore, como o pastoril, resgatar algumas palavras que são próprias do nosso vocabulário, e tudo isso recheado de muito bom humor e criatividade. Por fim, e não menos importantes, estamos oferecendo aos servidores, em abono de permanência, o projeto Você Vive com Qual Idade? Nesse projeto, nós desenvolvemos conteúdos interessantes e que ajudam no planejamento de vida. Também entendemos que o planejamento ele deve sempre acompanhar cada um de nós em cada fase da vida, porque sabemos também que a decisão de se aposentar é pessoal e intransferível. O que queremos é poder ampliar o olhar de quem está diante desse tipo de decisão. Este projeto faz parte de um projeto PIPA, que é mais amplo, e nós estamos conseguindo chegar até 5.000 servidores, que recebem a cada 15 dias esse conteúdo que foi preparado para eles. Esse projeto PIPA realmente é um projeto bem maior, que ele tem 2 vertentes. A primeira seria a vertente de quem quer se aposentar. Nós pensamos que seria muito importante, nessa fase, que houvesse um tempo de descompressão, onde o servidor seria liberado de um expediente, e esse horário liberado, ele frequentaria, por exemplo, o PAI, onde ele teria oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras atividades e abrir seus horizontes, porque é muito comum alguém que trabalha mais de 30 anos numa empresa, ela achar que os amigos só são aqueles que estão lá, que o trabalho só pode ser aquele. Então, essa fase de descompressão seria muito importante para quem deseja se aposentar. Para quem quer permanecer,
nós pensamos no servidor sênior. Seria, ora, alguém que trabalha há 30 anos num local, ele conhece tudo, essa pessoa conhece tudo da empresa. Então, seria importante que essa pessoa pudesse orientar os novos servidores, ensinando tudo o que acontece na empresa. Ou então, ele estaria à disposição de alguma área que demandasse uma força de trabalho a mais. Então, seria mais ou menos um coringa, que também teria seu horário de trabalho relativizado, né? Seria mais flexível. E a outra situação, se esse servidor não quisesse permanecer na empresa, nós faríamos uma forma de oferecê-lo como força de trabalho através de um currículo diferenciado em que fosse ressaltada a sua expertise, e ele poderia muito bem ajudar, por exemplo, uma prefeitura que se instala recentemente, né, um novo mandato. Então, a prefeitura que tivesse alguém com essa expertise, ela ganharia muito com essa força de trabalho. Isso está tudo muito bem estudado, a gente só precisa convencer a quem está no comando. Então, pelo que eu estou dizendo agora e o que a Guirlanda falou, a nossa história e os esforços são de fato reconhecidos por todos quanto estudam o envelhecimento. O PAI é um lugar onde os idosos exercem o pleno uso e gozo de sua existência. Por isso é que nós somos procurados por faculdades que nos mandam seus alunos para aplicar os seus conhecimentos. E essa troca ela é muito importante, porque nós oferecemos um laboratório vivo e eles nos oferecem o que mais recentemente a academia trabalha com relação aos idosos. Pois é, estamos comemorando 30 anos de vida. No ano passado, nós conseguimos juntar em torno de 1.500 convidados no Clube Náutico, que é o único clube daqui que suporta esse tanto de gente. Foi o nosso baile de aniversário. Dessa vez, a celebração vai ser dentro de casa, mas certamente vão ter outros 1.500, porque nós vamos garantir a alegria do mesmo jeito. Com esse diferencial, nós chegamos muito perto de conhecer o universo dos idosos, respeitá-los e reconhecê-los como seres únicos e dotados de talentos. Lá, para nós, eles têm seus nomes, a gente esquece os títulos, porque todos são iguais, e eles são reconhecidos pelos talentos que têm. Bom, como eu iniciei minhas palavras, o nosso instrumento de trabalho sempre foi o olhar atento, a escuta, o uso das palavras e o abraço. Esse abraço que era tudo de bom e que nós estamos guardando para usá-los em breve. Quando, enfim, tudo isso tiver passado, e nós sabemos que isso vai acontecer, nós esperamos receber sua visita. Muito obrigada e estamos aqui à disposição para responder alguma dúvida que tenha ficado. E só complementando, temos aqui Ana Isaura Diógenes, Miguel Flamengo e Célia Porto. Obrigada pela presença. Irlanda, agora é com você. Mas eu só queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer ao CEDI e dizer que toda quinta-feira o CEDI sempre tem uma coisa bem interessante, né? A nossa página aí, então, o CEDI das quintas a gente também não pode perder. Agradecer sempre ao nosso público e dizer que o idoso é merecedor de todo o nosso carinho.
Muito obrigada a todos. Um bom dia. Estamos à disposição, se tiverem alguma pergunta, mas é uma pergunta fácil, tá? Bom, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, seria nos comentários, mas dentro dos comentários, eu estou vendo aqui uma que dizia, queria deixar o desafio de como o pai pode não apenas incluir o idoso, mas também torná-lo mais ativo no papel de transformador de nossa sociedade, sendo um participante ativo em projetos em áreas de educação, sustentabilidade. Talvez esse pode ser o próximo desafio do pai, tornar seus idosos multiplicadores na sociedade. Eu acredito que o nosso PIPA ele seja bem dentro dessa vertente, dessa preocupação, de colocar o idoso como transformador da sociedade. Nós sabemos, e isso por experiência, que temos muita gente boa dentro da estrutura do Estado, que é onde nós conhecemos, que tem muito a oferecer. Por isso, o nosso empenho em trabalhar bem o projeto PIPA, porque está prontinho, só esperando alguém abrir assim uma janelinha para a gente começar. Pois é, pessoal, aqui muita gente, amigo, queridos, né? Estou vendo aqui os agradecimentos, e realmente eu quero dizer mesmo que o Pai nos encanta, o Pai, nosso olho brilha, a gente não desiste nunca. Se vocês quiserem tomar uma aula de energia, é só ir por lá, certo? Nós estamos dispostos a mostrar, porque assim, o carinho e o que a gente recebe em troca é tão maravilhoso que a gente dá vontade de fazer tudo pelo pai, porque ao encontrar um idoso, que ele dá um abraço, ele diz que, eu sempre gosto de contar essa história, que tinha uma senhora, ela era aposentada da Secretaria da Educação, e ela dizia que ela tinha uma vendinha, ela morava no Conjunto Ceará, e ela dizia que às terças-feiras o marido tinha que ficar na venda, porque ela dizia, é o meu dia, e eu vou para o pai, para a reunião de socialização. E eu sempre a recebia com um grande abraço, porque uma pessoa que diz que é o dia dela, e ela escolhe o dia dela para estar com a gente, não tem preço, certo, pessoal? Eu sempre disse, são aquelas coisas que não tem preço, trabalhar no pai a gente não tem preço, né? Porque eu sempre digo, as pessoas brincam, né? Mas você é coordenadora e tal. Eu disse, eu não estou aqui, até porque eu era coordenadora de fato, não de direito, porque o pai só foi estruturado há pouquíssimo tempo, né? Então a gente fazia coisa exatamente por amor e por conhecer a importância do que a gente estava fazendo isso em prol de uma sociedade, de pessoas que não têm acesso, né? Não tem acesso, não tem, esquecido mesmo, o idoso ainda não é visto como deveria ser, e lá no pai eles se sentem parte de alguma, eles são parte de alguma coisa, e isso a gente não pode deixar morrer nunca. Então, assim, eu com toda dificuldade, com tudo, briga muito, certo, lá pelo nosso programa, mas porque a gente recebe todo dia esse incentivo dessa... E eu estou vendo aqui, Nívia, queria saber se esse baile que vocês falam terá um virtual. Tem também o Fonseca, vai fazer um virtualzinho, a gente vai mandar para você, vai deixar aqui o teu link, que a gente vai mandar, Jardete, o nosso baile virtual. Nós vamos divulgar o baile, vai ter a festa do Fonseca Júnior, vai ter o nosso baile mesmo, e tem várias atividades. Então, olha, tem uma coisa muito interessante, pessoal, que todo mundo que faz 90 anos do pai, elas passam para a chamada Academia das Decanas, certo? E esse ano nós temos quantas, Jordete? 5. Nós temos 5 que estão completando 90 anos, associados do pai. E a gente está preparando uma surpresa linda para elas também, que também vocês vão ver na nossa programação, certo?
Olha, mais uma vez, olha, eu gostaria de responder todos vocês, né? Mas fico muito feliz, assim, com que vocês escreveram, mas o nosso muito obrigado. E a gente está lá para o que vocês precisarem, certo? Vê o Pai no Instagram, Pai Ceará, também no Facebook, na nossa página. Nosso telefone é 3101 1386. E qualquer coisa aqui no Conselho, nós somos parceiros aqui e somos conselheiros também, né? Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Bom dia.